Babilônia, a Grande, o império religioso que derramou sangue por séculos e enganou todas as nações com práticas de ocultismo. A verdade que poucos têm coragem de dizer. Você sabia que a Bíblia revela a existência de uma entidade espiritual e simbólica que enganou o mundo inteiro, derramou o sangue de inocentes, se envolveu em política e guerras, e ainda está viva nos nossos dias? O nome dela é Babilônia, a Grande, o império mundial da religião falsa. Apocalipse 18 e 23-24 declara: porque por meio dos seus feitiços todas as nações foram enganadas. Sim, nela foi achado o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos na terra. Quem é Babilônia, a Grande? Babilônia, na Bíblia, representa mais do que uma cidade antiga. Ela simboliza o sistema religioso falso que se espalhou pelo mundo, misturando verdade com mentira, promovendo idolatria, doutrinas humanas, alianças com governos e, principalmente, derramando sangue. Características principais de Babilônia, a Grande: usa símbolos e práticas pagas, ocultismo, cruz, imagens, rituais místicos, trindade, inferno de fogo eterno, imortalidade da alma, engana os que moram na terra, está envolvida com os reis da terra, política e poder. Tem culpa de sangue, Apocalipse 17, 6. É chamada de prostituta por trair a adoração verdadeira. A culpa de sangue das religiões falsas. Vamos ver agora como as religiões mais influentes da história se envolveram em guerras, perseguições e assassinatos, tudo em nome de Deus. Catolicismo romano. Cruzadas, 1095, 1291. Milhares mortos, incluindo muçulmanos, judeus e até cristãos orientais. Inquisição, século XIII ao XIX. Tortura e execução de supostos hereges. Apoio ao nazismo. Documentos mostram conivência do Vaticano com regimes totalitários. Religiões protestantes. Guerras religiosas na Europa, século XVI e XVII. Lutaram católicos contra protestantes. Apoio a impérios coloniais. Muitas igrejas protestantes abençoaram a escravidão e massacres indígenas. O protestantismo apoiou o regime nazista. O historiador Paul Johnson menciona que, durante o regime nazista, a maioria das lideranças protestantes na Alemanha apoiou ou permaneceu em silêncio diante de Hitler. Isso é confirmado por vários registros históricos. A Igreja Protestante Alemã se alinhou ao nazismo em grande parte, criando até uma ala chamada Cristãos Alemães, que misturava a ideologia nazista com elementos cristãos. Dos mais de 17 mil pastores protestantes, menos de 50 se opuseram publicamente ao regime de Hitler. E muitos desses poucos opositores sofreram prisões, vigilância ou perseguição. Um dos mais famosos foi Dietrich Bonhoeffer, teólogo luterano, que foi preso e depois executado pelos nazistas por participar da resistência. A omissão ou apoio da maioria das lideranças religiosas protestantes na época ao nazismo é um fato bem documentado e é frequentemente apontado como um exemplo da perigosa aliança entre religião institucional e poder político opressor. Durante o regime nazista, muitos líderes protestantes apoiaram ativamente Hitler. Além disso, ao se aliarem ao Estado nazista, essas igrejas protestantes traíram os princípios cristãos de amor ao próximo, paz e justiça e de certa forma sim colaboraram com a morte de irmãos de fé. Islamismo. Jihadis e expansões islâmicas. Desde o século VII, impérios islâmicos promoveram guerras em nome da fé. Conflitos sectários. Sunitas vs. xiitas, causando milhões de mortes ao longo da história. Judaísmo, sistema religioso. No passado, os líderes religiosos judeus perseguiram e derramou o sangue dos profetas e conspiraram para matar Jesus, segundo a Bíblia. Budismo. Embora seja visto como pacífico, apoiou guerras no Japão feudal, no Sri Lanka e até no Myanmar atualmente. Monges radicais incentivam a perseguição a minorias religiosas. Hinduísmo. Envolvido em conflitos religiosos na Índia, inclusive com intolerância a muçulmanos e cristãos. Algumas seitas hindus promoveram castas e violência por pureza religiosa. A religião falsa e a política. Babilônia, a Grande, não é neutra. Ela se deita com os reis da terra, ou seja, está aliada aos governos há séculos. Apocalipse 17, 2 diz:
com quem os reis da terra cometeram imoralidade, e os habitantes da terra foram embriagados com o vinho da sua imoralidade. Exemplo históricos. A Igreja Católica teve poder político absoluto na Idade Média. Líderes evangélicos hoje apoiam candidatos políticos em troca de influência. Líderes religiosos muçulmanos são parte dos governos em países como Irã, Arábia Saudita e Afeganistão. Até hoje, conselhos religiosos influenciam constituições e guerras. Guerras em nome de Deus. De um lado, religiões promovem amor e paz. Do outro, apoiam guerras como Guerra dos 30 Anos, Europa. Guerra entre Índia e Paquistão, religiosa. Conflito Israel-Palestina. Terrorismo religioso moderno. Violência política promovida por líderes religiosos no Brasil, Estados Unidos, África e Ásia. Culpa de sangue ainda hoje. A Bíblia diz que Babilônia seria julgada por todo o sangue derramado na terra, não só de servos de Deus, mas de todos os que foram mortos na terra e por quem enganou as nações com suas práticas de ocultismo. Apocalipse 18 e 24. Sim, nela foi achado o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos na terra. Religiões falsas abençoaram ditadores, guerras, escravidão, racismo, homofobia, genocídios. Tudo isso tem um preço, e Deus já marcou o dia do julgamento. O fim de Babilônia está próximo. Apocalipse 17:16 minutos e 17 segundos. Os 10 chifres que você viu e a fera odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão a sua carne e a queimarão completamente no fogo. Porque Deus pôs no coração deles o desejo de executarem o pensamento dele. Sim, de executarem o pensamento único deles, dando à fera o reino que possuem, até que as palavras de Deus se cumpram. Apocalipse 18:8 diz: Por isso, num só dia virão as suas pragas, morte, lamento e fome, e ela será completamente queimada com fogo, pois Jeová Deus, que a julgou, é forte. O julgamento de Babilônia será rápido, violento e definitivo. Deus vai destruir todas as religiões falsas de uma vez, e elas nunca mais vão enganar ninguém. Convite final: saia de Babilônia. Apocalipse 18:4. Saiam dela, meu povo, se não quiserem participar com ela dos seus pecados e receber parte das suas pragas. A mensagem final é clara: não se envolva com religião falsa. Não é hora de seguir tradições humanas. É hora de buscar a verdade, a adoração pura e o verdadeiro Deus. Se você também acredita que chegou a hora da verdade, curta, compartilhe e se inscreva. Vamos expor juntos a Babilônia e buscar o único caminho seguro, a verdadeira adoração a Deus. Mateus 23 e 29, 38. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas! Porque constroem os sepulcros dos profetas e decoram os túmulos dos justos. 30. E dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos antepassados, não teríamos participado com eles em derramar o sangue dos profetas. Portanto, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos daqueles que assassinaram os profetas. Pois bem, completem a medida dos seus antepassados. Serpentes, descendência de víboras, como fugirão do julgamento da hiena? É por essa razão que eu estou lhes enviando profetas, sábios e instrutores públicos. A alguns deles vocês matarão e pregarão em estacas, e a outros açoitarão nas suas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que venha sobre vocês todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. 36. Eu garanto a vocês, todas essas coisas virão sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar seus filhos, assim como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas. Mas vocês não quiseram. Agora a sua casa ficará abandonada. Pois eu lhes digo, de agora em diante, vocês de modo algum me verão, até que diga: